Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre as disfunções da ATM com o Dr. Gabriel Campolongo. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Santiago. Obrigado por receber no programa de hoje. É um prazer estar com vocês. O prazer é nosso e as pessoas nos enviam muitas perguntas e hoje nós vamos tentar responder o máximo aqui com a presença do Dr. Gabriel. Primeiro, doutor, quais são, o que são disfunções da ATM? Muito ótima pergunta. Primeiro, é importante a gente falar o que é ATM. Muita gente não sabe, né? Então, ATM, na verdade, é uma abreviação de uma articulação que chama articulação temporomandibular. Então, essa articulação, ela faz justamente a conexão da boca com o crânio. Então, ela movimenta a boca. Então, toda vez que a gente fala, que a gente come, a gente utiliza essa articulação. Então, como se fosse o joelho, que movimenta a perna, só que é essa articulação da região da boca, tá? E é uma articulação que a gente usa muito durante a vida toda, só que ela sofre muito impacto, principalmente da mordida, né? Então, quando a gente tem alguma alteração dessa articulação, nós chamamos de disfunção da ATM, ou disfunção da articulação temporomandibular, né? E isso acomete muitas pessoas que não sabem, né, que ela existe, por isso não sabem que tem essa alteração, né? Então, por isso que é importante a gente conversar um pouquinho sobre essa articulação. Doutor, então a pessoa não nasce, ela desenvolve. Quais seriam as principais causas? Então, é isso mesmo, ela não nasce, né? A gente nasce com a articulação e a gente pode criar uma alteração dessa articulação que a gente chama de disfunção, ou perda, ou diminuição da função dessa articulação. A principal causa hoje que a gente vê da disfunção da articulação é o estresse, a ansiedade, a preocupação do dia a dia, que não é difícil da gente encontrar, né, nos dias atuais aí que a gente vive. E por que isso? Né? Porque muitas vezes a gente descarrega esse estresse, essa ansiedade, apertando os dentes. E toda vez que a gente aperta os dentes, essa força de apertamento, ela justamente vai para essa articulação, que é a articulação temporomandibular. E quando a gente começa a passar um longo período de estresse ou a preocupação no dia a dia se torna algo frequente, essa articulação acaba sofrendo muita sobrecarga. E aí ocorre a disfunção da ATM. Então, os principais sintomas que a gente ouve são o quê? Estalo perto do ouvido, dor dentro do ouvido. Então, isso é importante alertar, que muitas vezes a gente tem uma dor no ouvido e vai no otorrino para ver se existe alguma alteração no ouvido e não tem nada. Por quê? Como a articulação é bem na frente do ouvido, essa dor acaba refletindo no ouvido. Então, a pessoa às vezes tem zumbido, tem tamponamento, tampa o ouvido, então como se estivesse descendo a serra e acaba tendo do nada, mas não está descendo a serra, e acaba tampando o ouvido. Então tudo isso já é uma alteração da articulação, né? E também pode refletir até para a cabeça. Então aquela dor de cabeça, que parece que estão apertando aqui na região lateral da cabeça, também está ligado à disfunção, né? Porque a nossa musculatura que faz a gente fechar a boca, ela começa aqui na lateral do rosto e vai até a cabeça. Então, como a gente utiliza muito, é igual pegar meu braço e ficar fazendo movimento contínuo, vai começar a doer o meu braço, né? A musculatura do braço. A mesma coisa acontece aqui. Quando aquela pessoa fica apertando o dente, ele começa a doer toda essa musculatura, a ter dor de toda essa musculatura do rosto. Então, e muitas vezes, dor de cabeça, a gente pensa no neuro. Aí passa no neuro, faz exame, acaba não tendo nada, né? E a pessoa às vezes fica perdida. E, na verdade, tudo está ligado a essa disfunção da TM, que está ligado ao estresse do dia a dia, e aí a gente tem que fazer um diagnóstico para poder, né, instituir um bom tratamento para esse paciente. Essa Porque... era, essa era a minha próxima pergunta sobre o diagnóstico, porque normalmente outra especialidade encaminha, porque habitualmente ninguém vai ao bucomaxilo. Sim, a bucomaxilo é muitas vezes uma especialidade, mas hoje isso vem
o conhecimento dessa especialidade, as pessoas conhecerem a especialidade, está aumentando cada vez mais. Mas ainda é uma especialidade da odontologia que não é tão conhecida, porque são poucos especialistas que tem, né, no Brasil, em São Paulo, até no mundo, porque é uma área muito restrita, né, da odontologia. E quando, antigamente, logicamente, existia muito encaminhamento, né? Principalmente o quê? Que nem eu falei, dor no ouvido, ia no otorrino. No otorrino não achava nada, e aí acabava e sendo encaminhado para avaliação do bucomaxilo pelo otorrino. Ia no neurocirurgião, neuroclínico, tinha dor de cabeça, não tinha nada, e eles encaminhavam para a avaliação do bucomaxilo, porque a bucomaxilo é uma especialidade que ela vive, né, a formação do bucomaxilo é dentro do hospital, então a gente acaba convivendo muito com médicos. Então, dentro da área médica, né, acaba tendo esse conhecimento da existência dessa especialidade, né? Mas às vezes no público geral não existia. O que vem hoje mudando bastante, porque a gente tem aí, né, quanto mais, ainda mais na época da pandemia, né, as disfunções da TM aumentaram muito. Então, paciente com bruxismo, que é uma das disfunções da TM, que diferente do apertamento, a pessoa arranja o dente, isso é o bruxismo, né? Então, a gente tem dois movimentos possíveis para poder descarregar nessa região o estresse, a ansiedade. Ou o apertamento, que aí vai sobrecarregar essa articulação, a pessoa que aperta, ou a pessoa que range o dente, que aí é o paciente bruxista, que a gente chama, que ele range o dente, ele não tem problema na ATM, ele tem o quê? Desgaste do dente, tá? Então, a gente tem esses movimentos. E hoje, com a pandemia, né, quando teve a pandemia, isso aumentou muito, então a especialidade acabou se difundindo bastante, tá? O acesso à informação também hoje em dia, né, doutor, é muito maior. Sim, Agora, com esse muito mais. diagnóstico fechado, como funciona o tratamento? Então, feito o diagnóstico, ele é importante, né? A pessoa realmente ela acaba tendo essas dores, né, nessa região, e aí é importante se fazer uma avaliação. Então, a gente existe aí, né, alguns níveis de alteração. Então, tudo começa com uma alteração muscular. Então, é importante fazer um diagnóstico para ver se está com essa alteração muscular, que seria o quê? Uma hiperatividade do músculo. Então, esse estresse, essa ansiedade acaba refletindo no movimento do músculo, como se fosse um tique nervoso que a pessoa fica se movimentando, acontece movimentando o músculo que faz a gente fechar a boca. Então, o primeiro sinal que a gente encontra é justamente uma alteração muscular, que é uma dor de cabeça, cansaço nessa região lateral do rosto, que é os primeiros sinais dessa disfunção. Se não for tratado ou a pessoa não souber o que está acontecendo, isso pode evoluir para sobrecarga da articulação, que eu já comentei com vocês. Para a gente fazer um diagnóstico, é importante ver qual o estágio que aquela disfunção está. Se é só muscular, né, isso a gente vai através de uma análise clínica, né, consegue ver se essa musculatura está com hiperatividade, a gente consegue muitas vezes repousar essa musculatura, tirar essa hiperatividade muscular. Tá? Isso a gente faz com aqueles aparelhos oclusais, chamado popularmente de placa de mordida. Então, isso vai acabar limitando esse movimento. Né? Hoje, mais atual, a gente tem a aplicação da toxina botulínica, né? O nome mais famoso é o Botox, né? A marca comercial. A toxina botulínica, ela é um relaxante muscular. Então, a gente, ao invés de aplicar na estética, que é muito comum aplicar na estética, para relaxar a musculatura do rosto, ao invés de ser aplicado na estética, a gente aplica nesses músculos que estão em hiperatividade. Então, a gente consegue relaxar essa musculatura. Tá? Então, isso se tiver somente uma alteração muscular. Por isso que é importante, no começo, quando começar a sentir esses sintomas de dor de cabeça frequente, cansaço muscular, já tentar procurar um profissional
para que faça um correto diagnóstico desde o início. Porque se evoluir para uma alteração na articulação, muitas vezes é uma articulação que a gente tem que fazer alguma intervenção cirúrgica, né? Então, uma articulação doente, só se a gente remover a sobrecarga, ela não vai melhorar completamente muitas vezes. E aí tem que fazer alguma intervenção cirúrgica. Hoje também existem vários níveis de intervenção. Então a gente tem uma intervenção minimamente invasiva, onde a gente consegue por vídeo fazer pequenas intervenções, mas se tiver muito avançado, tem que fazer cirurgias maiores. Então por isso que é importante quanto antes realizar o diagnóstico. Se a gente conseguir pegar no nível 1, que é só uma alteração muscular, então a gente consegue fazer um tratamento mais clínico sem nenhuma intervenção cirúrgica. Tá? E o importante é sempre, depois de normalizar essa disfunção, saber que a gente não está tratando a causa. Então, uma pessoa que ela vive uma vida estressada, uma pessoa que é ansiosa, a disfunção da TM é uma consequência. Então, a gente está tratando somente a consequência e não a causa. E até essa causa ser removida, é importante um controle depois, periódico, para que não volte a ter essa disfunção. Né? Então, isso que é importante sempre esse controle. Excelente, doutor. Muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.